Apresentação do projeto de aplicação da disciplina Mineração de Dados do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Detecção de padrões frequentes na base do Netflix. A nossa proposta é a de aplicar técnicas de mineração de dados, mais especificamente algoritmos para obtenção de regras de associação sobre uma base real, para minerar relações que sejam relevantes para a tarefa de recomendação. Foi utilizada a base de dados do Netflix. O Netflix é um serviço online de aluguel de filmes. A empresa propõe o desafio Netflix, concede um prêmio de $1 milhão para a equipe que conseguir apresentar um recomendador que seja 10% melhor que o vigente ao site. A base pode ser baixada gratuitamente no site do desafio. Inicialmente, foi feita uma caracterização da base. A base do Netflix possui 17.700 filmes catalogados, quase 500 mil de usuários e mais de 100 milhões de qualificações. Essas qualificações assumem valores entre 1 e 5. Foram geradas distribuições do número de qualificações por usuário e número de qualificações por filme. Pode ser notado que grande parte dos filmes receberam cerca de 100 qualificações. Também gerou-se uma distribuição dos valores das qualificações. Pode ser observada uma tendência de que o usuário qualifica geralmente filmes que lhe agradam. 34% das qualificações assumiu o valor 4 e 23% assumiu o valor máximo 5. Existe uma dificuldade em exprimir a preferência e o gosto do usuário na qualificação. O intervalo de qualificação não possui informações suficientes para exprimir as intenções de diferentes usuários ao qualificar. A qualificação de usuário é uma informação muito subjetiva, por isso a dificuldade em exprimir esses valores em termos de números. Uma forma de considerar a intenção do usuário é aplicar o que se chama de Z-score. Um exemplo é, para o usuário A, que concedeu em geral qualificações baixas, é calculada a média e o desvio padrão da sequência de qualificações desse usuário. Para o B, um usuário que qualificou com valores altos os filmes, foi gerada uma média e o desvio padrão. Se ambos os usuários qualificarem um filme com valor 3, este valor não representaria verdadeiramente a intenção de cada um dos usuários. Mas se aplicarmos o Z-score, o usuário A qualificaria este filme com valor 1.75, enquanto o usuário B qualificaria com o valor menos 1.891. Esses valores exprimem melhor a intenção do usuário, já que o valor 3 é o maior valor já qualificado pelo usuário A, enquanto o valor 3 é o menor valor já qualificado pelo usuário B. Uma etapa de pré-processamento envolveu a geração de listas de qualificações por usuário e listas de qualificações por filme. Também envolveu a substituição das qualificações pelo valor obtido aplicando o Z-score. Experimentos consistiram na aplicação do algoritmo de detecção de regras de associação. E, para a aplicação desse algoritmo, exige um passo de definição do conceito de transação e divisão de filmes no conjunto de filmes bons e ruins. Essa divisão ocorreu segundo dois critérios, o critério da popularidade global e o da preferência individual dos usuários. Este slide mostra a definição de regras de associação. Uma regra de associação é uma implicação da forma X implica em Y. Cada transação envolve atributos e a regra significa que se X ocorre em uma transação, é provável que Y também ocorra na mesma transação. Sugerimos que essas regras podem ser utilizadas em sistemas de recomendação de filmes.
Para a detecção das regras foi utilizado o algoritmo ECLET, algoritmo que encontra padrões frequentes, mais especificamente regras de associação. Ele decompõe o espaço de buscas em partições independentes segundo o prefixo do padrão, e cada partição é processada separadamente. Este algoritmo escala muito bem, mesmo para transações grandes e um grande número de transações. Uma transação foi definida como sendo formada pelos filmes qualificados por um usuário. Mas, para cada usuário, existem duas transações possíveis, a de filmes bons e as de filmes ruins qualificados por ele. Essa divisão ocorreu sob dois critérios, o da popularidade global e da preferência do usuário. Para dividir segundo a popularidade global, foi feita a distribuição das médias das classificações por filmes. Foi calculada então a média e o desvio padrão dessa distribuição. Os filmes com valores de qualificação acima da média mais desvio padrão foram considerados bons, e os valores abaixo de média menos desvio padrão foram considerados ruins. Os demais filmes na faixa do desvio padrão não foram considerados como bons e ruins, e sim como médios. Para ilustração, este slide mostra os 5 melhores filmes e os 5 piores. O outro critério adotado foi a divisão pela preferência do usuário. Foi calculada a média de desvio padrão da sequência de qualificações para cada usuário. Os filmes com valores acima de média mais desvio padrão são considerados bons para aquele dado usuário. E os filmes com valores abaixo de média menos desvio padrão são considerados ruins para dado usuário. Os demais filmes são considerados médios. Deve ser observado que, segundo essa estratégia, um filme pode fazer parte de transações referentes a usuários diferentes em ambos os grupos, bons e ruins. Foram executados diversos testes para diferentes valores de confiança e suporte mínimos. Foram encontradas algumas relações muito interessantes. Foi notado que a divisão pelo critério de popularidade global resultou em muitas regras que relacionam filmes de gênero bastante diferentes. Já a divisão, segundo a preferência individual, revelou regras não muito convencionais e relações já um pouco intuitivas. Essas regras mais intuitivas sugerem que o método faz sentido e é confiável, e as regras diferentes, não convencionais, sugerem que o resultado tem algum valor para sistemas de recomendação, já que não são óbvias e obtidas tão facilmente. Segue alguns exemplos de regras extraídas. Como foi dito, algumas regras são intuitivas e facilmente inferíveis da base. A primeira indica, por exemplo, que O Senhor dos Anéis 1 e O Senhor dos Anéis 2, quando assistido e gostado por um usuário, é provável que o terceiro filme também agrade esse usuário. A terceira regra já é pouco convencional e não muito intuitiva. Ela indica que usuários que gostaram do filme Encontrando Nemo também gostaram do filme Piratas do Caribe. Estes filmes são de gêneros diferentes, por isso a regra não é tão óbvia. Também foram obtidas regras do tipo: usuários que não gostam de um determinado tipo também não gostaram de outro determinado tipo, como o terceiro exemplo deste slide. Podemos concluir que a mineração de dados nos fornece ferramentas com aplicabilidade muito ampla. Dos resultados, observamos que foram obtidas regras muito interessantes de uma base real. Essas regras, mesmo que não podendo ser usadas isoladamente para recomendação, elas podem integrar um sistema de recomendação mais sofisticado e podem ser muito relevantes para indicar filmes, sugerir filmes para usuários, considerando as qualificações passadas
e suas preferências.